Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente terça-feira para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui neste momento do nosso Evangelho diário, momento em que todos nós abrimos o nosso coração para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, para os ensinamentos de Jesus. Então, que Jesus ele esteja presente conosco, nos abençoando, nos amparando, acalmando as dores da nossa alma e trazendo para dentro de cada coração a tua gota de amor que ilumina todas as almas. Jesus, que o nosso divino amigo esteja aqui conosco. E hoje nós iremos contar e compartilhar uma história de Jesus. Uma história em que o Cristo, ele muito nos ensina. Meus irmãos, o nosso amado Mestre Nazareno Jesus, ele sempre quando ia caminhar para realizar curas, não apenas curas físicas, mas curas da alma, uma multidão sempre rodeava Jesus. Eram muitas e muitas pessoas que iam atrás do Cristo em busca de uma esperança, em busca de uma consolação. Pessoas que já estavam há muito tempo sofrendo, desesperançosas, com a fé ali quase se apagando. Então elas iam em busca de Jesus para encontrar com aquela paz, aquele amor e aquela consolação que só o Mestre poderia conceder. Então Jesus, sempre quando ele estava ali realizando as curas, pregando as palavras divinas, era uma multidão incontável que estava perto dele, que tentava se aproximar dele. Nem todos os irmãos conseguiam se aproximar frente a frente com Jesus para uma cura física. Mas Cristo não deixava de tocar aqueles corações, mesmo à distância. Jesus, antes das curas físicas, ele pregava as palavras divinas. Então, através das palavras de amor, de paz, de esperança, Cristo curava muitas almas. Jesus curava aqueles corações que estavam com a alma dolorida. Mas, meus irmãos, certo dia, após realizar curas, pregações, Jesus, ele realmente se dedicava de todo o coração a estar ali entre a multidão, servindo em nome de Deus. Então, um dia, quando já estava anoitecendo, os trabalhos ali divinos já estavam se findando, Jesus, ele irá se recolher com mais algumas pessoas, alguns discípulos, e ali haviam homens e mulheres. Então Jesus se recolhe com essas pessoas, eles sentam-se ao ar livre e ali eles partilham um pão, eles partilham o peixe, partilham o alimento após o dia inteiro servindo ao próximo. Aquele era o momento que eles ali conversavam, trocavam ensinamentos e os discípulos ficavam extremamente empolgados, esperando quais seriam os ensinamentos daquele dia que Jesus diria. Bom, assim eles fizeram. Começaram a comer, conversavam e estavam ansiosos, os discípulos, aguardando as palavras do Mestre. Eles queriam aprender com Jesus. Mas, quando eles menos esperam, sai correndo no meio de um arbusto um menininho. Esse menininho sai correndo, vai na direção de Jesus,
abraça o Cristo fortemente e olha nos olhos de Jesus. Este menininho, ele estava extremamente magro. Dava para ver que na ponta dos dedos dele, pela sujeira, denunciava que aquela criança não via água já há muito tempo. A magreza do corpo também demonstrava que pouco alimento aquele menino tinha recebido. Um menininho simples, humilde e sozinho, abraçando a Jesus. E eles ficam ali. Os discípulos em volta do Cristo começam a ficar incomodados. Começam a se questionar o que esse menino está fazendo aqui. Aonde está o pai e a mãe dessa criança para ela estar andando sozinha a essa hora? Este menino está tirando a atenção de Jesus. Agora era o momento do Cristo nos ensinar e este menino está tirando a atenção de Jesus para a gente. Os discípulos ficaram extremamente incomodados. Mas, meus irmãos, Jesus não foca nisso. Cristo está olhando para aquela criança, pergunta qual o nome dela, e ele diz que ele se chama Eli. E o menininho vai começar a contar para Jesus que ele não sabia quem era seu pai, nunca havia conhecido o pai, e que a sua mãezinha tinha falecido há pouco tempo de uma doença que eles não sabiam qual era. E desde o falecimento de sua mãezinha, ele ficou sozinho, sem ninguém. Então ele começou pequenininho a ir vagando, caminhando de aldeia em aldeia, pedindo alimento, pedindo um agasalho, pedindo um conforto para aqueles corações. E ele contou para Jesus que foram muitas as portas fechadas na sua cara. Muitos recusaram lhe conceder um alimento, um manto para cobrir. Muitos lhe recusaram estender a mão em ajuda. Jesus, que estava comendo um pedacinho de pão após um dia longo de serviço, pega esse pedacinho de pão e reparte com esse menino. O menino come de uma forma que novamente mostra que ele estava faminto. E depois que ele come, Jesus também dá um pouco de peixe para ele também se alimenta. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu sei que é errado roubar. Eu sei o que o Senhor ensina. Mas havia dias que eu precisei roubar os alimentos, porque eu tinha tanta fome, mas tanta fome, e ninguém me dava nada para comer. A minha barriga, ela doía de fome. Eu não conseguia dormir, Jesus, de dor, de tanta fome que eu tinha. O Senhor me desculpa? Jesus olha para aquele menino, tira o teu manto e enrola ele. Jesus fica com o menininho no colo ali, dando carinho para ele. Aqueles dedinhos mirrados, magrinhos, começam a acariciar o rosto de Jesus, a barba do Cristo. E o menino diz que ele estava o dia inteiro atrás de Jesus. Só que a multidão era tão grande em busca do Cristo que ele, como era muito pequenino, não conseguia chegar até Jesus. Então ele ficou o dia inteiro em busca do Cristo, esperando um momento. E ele seguiu Jesus. Esperou o Cristo se assentar ali com os discípulos, se escondeu atrás do arbusto e ele, no momento oportuno, ele diz que correu até Jesus.
E os discípulos, ouvindo tudo isso que o menino estava contando, continuavam pensando que o menino estava atrapalhando o encontro deles com Jesus. Alguns discípulos, homens e mulheres, ainda pensavam: mas esse menino está atrapalhando. Jesus está dando toda a atenção para ele. E nós estamos aqui. Meus irmãos, quando a gente percebe essa parte da história, é muito nítido para nós a boa vontade e o ânimo que os discípulos tinham em querer realmente acolher o ensinamento de Jesus. Mas eles estavam presos às palavras, aos ensinamentos ditos, perdendo uma grande oportunidade de exercer esses ensinamentos. Por isso eu friso para nós: não basta estudar, não basta ler, não basta conhecer a Jesus. É preciso viver o Cristo, é preciso praticar. Se ficarmos presos apenas às palavras, esqueceremos de praticá-las. É importante ler, é essencial estudar os ensinos de Jesus. Mas, mais essencial ainda, é ter este conhecimento e poder praticá-lo. Ali, os discípulos queriam ouvir sobre caridade, sobre amor. Mas eles estavam tendo na frente deles o exemplo perfeito de caridade e de amor. E nenhum dos discípulos se lembrou de ofertar uma comida, um abraço, um consolo para aquela criança. Apenas Jesus. Então o menino adormeceu nos braços do Cristo. Jesus olha os discípulos e eles estão ali, esperando um ensinamento. Então Jesus, ele inicia o ensinamento daquela noite. E ele vai iniciar o ensinamento daquele dia contando uma história para os discípulos. Uma história que aconteceu há 7 anos atrás na Galileia. Jesus começa a narrar que uma linda mocinha ia frequentemente por uma trilha em meio à natureza buscar ali água para a tua família. Então ele colocava água em um jarro de barro, colocava esse jarro sobre a cabeça e ia por aquela trilha. Uma trilha que era pouco conhecida, porque dava acesso à aldeia que ela morava. Certo dia, essa mocinha, andando por essa trilha após pegar água, avista logo à frente um homem sentado embaixo de uma árvore. Ela se assusta e o primeiro pensamento que ela tem é: quem é este homem? O que ele está fazendo aqui? Se ele tentar algo contra mim, eu tiro esse vaso daqui e eu também ataco ele. Ela estava receosa. Então ela vai devagarzinho em meio a essa trilha, uma natureza linda, se aproximando do homem. E ela percebe que ele tem umas vestes bonitas, parece ser um homem prudente. E quando ela chega mais perto, ela nota que ele está gravemente ferido. Então, sem pensar 2 vezes, ela vai ali e começa a ajudar ele com aquele ferimento que não para de sangrar. Ela olha em volta, nota algumas plantas medicinais, pega essas plantas, macera elas na pedra e coloca na perna do homem. O sangramento para. Este homem olha para ela, agradece de todo o coração e ele diz que ele estava cavalgando por ali. Porém, o teu cavalo se assustou com um animal selvagem que apareceu. E nesse susto ele caiu do cavalo, exatamente em cima de uma pedra pontiaguda,
fez esse ferimento gravíssimo que não parava de sangrar. E ele diz que se não fosse ela que tivesse aparecido naquele momento, ele poderia ir à morte por sangramento que não parava. A menina então sente-se comovida com as palavras dele. O sangramento já havia parado e ele começa a sentir uma sonolência e pergunta para ela o porquê está sentindo este sono. Ela esclarece que aquela planta medicinal que conseguiu parar o sangramento, ela tinha como um efeito colateral realmente levar a pessoa ao sono. Dito e feito, o homem dormiu por efeito daquela planta, daquele medicamento. A menina então se levanta e pensa: bom, ajudei, fiz minha parte, agora eu vou retornar para casa. Só que ela olha para ele, vê que ele está totalmente vulnerável e muito fraco. E ela tem receio de deixar ele ali sozinho. Porque vai que um animal selvagem aparece novamente e o ataca. Então ela decide ficar ali com ele, até que alguém ou uma equipe vá resgatá-lo. E ela fica ao lado dele o tempo todo e acaba também adormecendo. Passado muitas horas, eis que ouvem uma cavalaria chegando. Chegava ali perto dele alguns escravos com muitos cavalos para o resgatar. Ele acorda e ele é extremamente grosso, questionando aos escravos por que não buscaram ele antes, por que não chegaram antes. Olha a situação que ele estava. A jovem então se levanta e ele promete levar ela até a aldeia dela. E assim é feito. Ele deixa ela na porta da aldeia e vai embora, porque ele era um homem muito rico e ele morava na cidade, em um palácio. Ela, jovem, simples, morava na aldeia, distante da cidade. Ali, quando ela se despede dele, ela sente um vazio no coração. Ela sente que nunca mais o verá. Ela estava se apaixonando por ele. Bom, os pais dela ficaram preocupados, não sabiam onde ela estava. E assim, os dias seguiram. Os meses se passaram. E aquela lembrança daquele dia em especial ficou marcado no coração da jovem. Até que certa feita, ela fazendo o mesmo caminho em busca de água, ela vê ao longe aquele homem que ela havia se apaixonado. Ela corre até ele diz que ele melhorou, que ele havia sido curado e foi ali para agradecê-la. Ele estava esperando ela, no mesmo ponto da trilha em que ela havia encontrado ele machucado. Bom, a partir desse dia, inicia um romance entre os dois. Ele sempre ia, esperava ela naquele mesmo ponto, nos mesmos horários, e eles se encontravam. Estavam apaixonados. Ela estava totalmente apaixonada por ele. Bom, assim aconteceu por muitos meses. Certo dia, ela nota que está grávida. Algo está mudando no corpo dela. E ela fica extremamente feliz porque era tudo o que ela queria. Um filho do homem que ela amava. Então ela corre para se encontrar com ele na trilha onde eles sempre se viam e conta toda apaixonada a notícia de um filho que eles esperavam. Ele não recebe a notícia como ela esperava. E logo ele diz que tem que resolver assuntos importantes na cidade, assuntos de serviço e que hoje ele estava com pressa, não podia ficar muito ali, mas que ele voltaria. E logo ele partiu. Só que ele nunca voltou. Ele jamais voltou para encontrá-la. Meses se passaram e ela começou a ficar desesperada.
Como ela contaria para os pais que estava grávida de um homem que abandonou ela? Então ela começa a passar faixas em volta da barriga para pressionar e ninguém perceber. E ela firma no coração dela o desejo de ir atrás dele para tentar reatar, para tentar entender por que ele não voltou mais. Então, de frente para os seus pais, ela vê a necessidade de inventar uma mentira. Uma mentira dizendo que tinha um trabalho novo na cidade, como cuidadora de uma pessoa muito rica, e ela queria tentar esse emprego. Só que ela precisava ir até a cidade para fazer uma entrevista. Os pais permitem. E através dessa mentira ela consegue chegar até a cidade. Chegando lá, ela começa a perguntar para um e para outro se conheciam aquele homem. E ela começou a perceber que as pessoas respondiam de forma um pouco grossa, que quando era falado o nome dele, ninguém sorria, ninguém ficava feliz. Mas, pelo menos indicaram aonde ele morava. Ela foi correndo, se depara com um palácio admirável aos olhos da matéria. Adentra. Ela está ansiosa na expectativa, finalmente ela vai encontrar com ele e ter uma resposta do que aconteceu. Quando ela chega, quem a recebe é uma senhora. Essa senhora olha bem firme para ela. Em tom sarcástico e irônico, essa senhora ri e diz: ora, ora, é mais uma que ele engravida e que vem atrás dele? Minha querida, você só é mais uma que ele engravidou por aí. Bom, é melhor você voltar para de onde você veio antes que sejam tomadas providências que você não vai gostar. A jovem de uma aldeia muito simples, muito ingênua, vê ali o seu amor se despedaçar. Aquele homem por quem ela se apaixonou não era ele. Ele não era assim. Então ela vê o teu coração se quebrar. Retorna para casa, continua escondendo a gravidez dos pais, até que nos últimos meses não é possível mais esconder. O teu pai, o teu irmão e a tua mãe descobrem. E infelizmente, por endurecimento do coração, o pai e o irmão colocam ela para fora, aos chutes, literalmente, dizendo que é inadmissível uma mulher estar grávida não saber quem é o marido ou quem é o pai. Então eles colocam ela para fora. A mãe, compadecida dessa situação, corre para ajudar a menina. E o pai e o irmão deixam claro que se ela ajudar a filha, ela também vai para fora de casa. A mãe, por medo, não ajuda a filha. O momento ideal que aquela família tinha para ajudar, para amparar. Eles recusam o apoio. Eles recusam a ajuda e colocam ela para fora de casa, justo naquele momento que aquela mocinha precisava mais de amparo, mais de auxílio. Eles colocam ela para fora de casa. E assim ela passa os dias na miséria, sem condições de se alimentar, sem ter direito a onde dormir. O céu estrelado tornou-se para ela o teto de um novo lar. Bom, chegou o dia do parto. E eis que um anjo, eu digo anjo porque há pessoas na vida que são pessoas tão iluminadas em nos ajudar que são verdadeiros anjinhos na terra. Essa mulher era uma parteira e era um anjo. Então ela vai, encontra a menina, ajuda ela no parto dela, cuida dela no pós-parto, mas tudo isso às escondidas. E ajudando essa menina, após o parto,
Um parto que foi muito difícil, dolorido. A parteira diz para ela: minha jovem, vá embora daqui. As pessoas da aldeia podem fazer coisa pior com você. Eu sugiro que você fuja para bem longe com essa criança. Eis que era um menino que nascia. O nome dele? Eli. Então essa mãe foge com a criança e continua na miséria. Bate de porta em porta, em busca de trabalho, em busca de emprego, e todos negam. Bate de porta em porta em busca de um alimento, e a maioria fecha a porta, negando-se a ajudar. É o que a gente frisa, meus irmãos. Ler sobre caridade, sobre amor e amparo ao próximo é a parte mais fácil, simples. Mas e viver esse amor e essa caridade? Nos questionemos. Será que estamos vivendo? Mas essa mãe, de tanto sofrer na miséria, em condições desumanas junto com o menino, ela acaba contraindo uma doença muito forte no pulmão e vem a falecer. Eis que o menino se encontra sozinho. Mais um órfão no mundo. Mais um menino que foi abandonado. Mais uma criança que sofreu com o endurecimento do coração do homem que se recusava a ajudar. Uma criança que Deus colocou para que a gente cuidasse, para que as pessoas auxiliassem. E o endurecimento de coração impediu que a ajuda fosse dada. E Jesus diz: mais uma criança a vagar pelo mundo. E assim Cristo encerra a história que ele conta para os discípulos. Homens e mulheres que ouviram essa história estavam em silêncio, com os olhos estatalados. Alguns choravam aos prantos. Outros morriam de vergonha. Vergonha de terem pensado mal do menino. Vergonha de ter julgado antes de conhecer. Vergonha de ter xingado o menino, sem saber a história dele. Jesus olha para todos aqueles, vê que tocou os corações. Eis aí a cura de muitas almas. Eis a cura de muitas almas através das palavras de Jesus. Cristo estava no colo, com uma criança que enfrentou tantas provas e provas muito pesadas que muitos adultos mal haviam enfrentado. Uma criança que passou por problemas e dificuldades que muitos de nós jamais enfrentou na vida. Uma criança que estava sozinha, sem ninguém para ajudar, e foi em busca de Jesus. Então o Cristo perpassa o olhar por todos os discípulos que ali estão, homens e mulheres. Jesus olha a todos no fundo da alma e enxerga uma mulher. Uma discípula que está ali sentada chorando. Jesus vê nela uma áurea de amor, uma energia de compaixão, uma energia de um coração que foi tocado por aquelas palavras. Então Jesus se levanta com o menino no colo, vai até essa mulher, se aproxima dela, coloca o menino em teu colo e diz: mãe, eis aqui o teu filho do coração. Jesus entregava para aquela mulher, aquela criança, para a partir daquele dia não ser mais uma criança órfã, mas ser uma criança que teria uma mãe de coração, que daria amor, que daria carinho, que a respeitaria e que cuidaria muito bem dela. E essa mãe, nova mãe, ela aceita
ela aceita com muito amor este presente de Deus. Meus irmãos, esta história sobre essa criança, sobre Eli, um órfão, é uma história que tem tanto a nos ensinar. É uma história que tem tanto para tocar o nosso coração. Às vezes a gente vê alguém em dificuldade, alguém com problema, e recusamos a enxergar este problema. Endurecemos o nosso coração. Achamos que a nossa dor é sempre maior que a do outro. E não ajudamos, não oferecemos ajuda. Não temos olhar de piedade, de compaixão para com o próximo. Endurecemos tanto o nosso coração que a gente se esquece de perguntar se a pessoa está bem, como está o dia da pessoa. Endurecemos tanto o nosso coração que focamos só na nossa vida, no nosso dia, nas nossas tarefas. E sequer percebemos que tem tantas pessoas perto de nós que precisavam de uma palavra amiga, de uma ajuda, de um amparo. Essa história tem muito a nos ensinar. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para que a gente encerre hoje o nosso evangelho com essa história sendo cultivada em nosso coração, que a gente leve ela para a nossa vida, porque cada momento com Jesus é um manancial que toca profundamente o nosso coração. Meus irmãos, essa história que a gente compartilhou aqui é uma história narrada pelo querido espírito Leon Tolstói, através da psicografia de Cirinei Yolanda. A gente encontra essa história no livro Retratos de Nazaré. Gosto sempre de mostrar as obras aqui. Nesta obra, nós encontramos esta história na íntegra. Gosto sempre de rememorar, meus irmãos, que a forma como compartilhamos a história aqui é através da nossa leitura, é através também da nossa interpretação. Então, a todos os irmãos que quiserem ler na íntegra, porque muitas partes a gente não adentra tanto, busquem essa história completa na obra Retratos de Nazaré. Aqui nós compartilhamos através do nosso ponto de vista, através de uma síntese e com as nossas palavras, tentando ser o mais fiel possível às palavras do espírito Leon Tolstói. Meus irmãos, hoje nosso evangelho também foi inspirado pela passagem do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, a passagem sobre os nossos irmãos órfãos. Então a gente trouxe essa história aqui para nos rememorar um pouquinho a forma de enxergar e de viver a caridade para com o próximo. Meus amados irmãos em Jesus, agradecemos a todos que estiveram aqui presentes, que tenhamos um excelente dia, um dia de paz, um dia com Jesus em nosso coração. Nos lembremos também que esta nossa mensagem é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Para todos nós, tenhamos um bom dia. Nos encontramos aqui amanhã com a paz de Deus para mais um Evangelho diário. Que assim seja.